Segundo o jornal The Athletic, o Newcastle tem interesse na contratação do zagueiro inglês Marc Guéhi, de 24 anos, e inclusive já teria enviado uma proposta oficial ao Crystal Palace essa semana, que já está sendo analisada pelo clube de Londres. Segundo o veículo inglês, ele despertava também o interesse aí de Arsenal, Tottenham e Manchester United. Os valores da negociação ainda não foram divulgados, mas estima-se que o Palace queira receber algo em torno de 60 milhões de libras. Meus amigos, o Guéhi pode fechar aí com o Newcastle nos próximos dias. Vale lembrar que ele foi um dos destaques da última edição da Premier League. Inclusive foi eleito um dos melhores zagueiros da temporada, o que levou ele a ser convocado para a Euro de 2024 pelo técnico Gareth Southgate. Inclusive na Euro ele foi titular em 6 dos 7 jogos da Inglaterra na competição, se destacou bastante aí mesmo em meio ao início conturbado que a seleção da Inglaterra teve na Euro, o que fez com que ele se valorizasse bastante, né? O Real Madrid inclusive acabou sendo apontado aí como um possível destino para ele durante a própria Eurocopa, mas o negócio acabou não avançando. Inclusive o técnico Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva esses dias, afirmando que o elenco merengue já está fechado e eles vão iniciar a temporada com os jogadores que já estão disponíveis. Mas me diz aí, o que vocês acham da contratação do Marc Guéhi pelo Newcastle? Comenta aí, beleza? Fala pessoal, obrigado pela companhia de vocês em mais um vídeo. Queria pedir aí o feedback de vocês nesse vídeo pra gente saber onde é que tá bom e onde é que a gente tá precisando melhorar pra gente crescer juntos aqui no YouTube, beleza? Então deixa aquele like e um comentário pra gente trocar uma ideia. Mas agora vamos para as notícias do vídeo de hoje que estão bombando. Ex-campeão francês que declarou falência vai jogar a 4ª divisão da França. Novo interessado em Vitor Roque faz proposta ao Barcelona. Troca insana entre PSG e Manchester United. E tem zagueirão da seleção inglesa aí mudando de clube. Novo brasileiro chegando no Arsenal e muito mais. Então tem muita coisa boa, então bora pro vídeo. Segundo o Daily Star, o Atlético de Madrid avançou bastante na contratação de Julian Álvares do Manchester City. Segundo a publicação, os dirigentes do Atlético já fizeram várias reuniões com os representantes do jogador e agora tentam convencer o City a topar o negócio, que giraria em torno de 80 milhões de euros. Meus amigos, o Julian Álvares que pode chegar aí nos próximos dias ao time do Simeone, né? Lembrando que ele e a Argentina acabaram sendo eliminadas pela França nos Jogos Olímpicos, então nos próximos dias poderemos ter novidades aí, ele que provavelmente vai tirar uns dias de férias e quando retornar provavelmente vai decidir aí o futuro, se fica no Manchester City, vai para o Atlético de Madrid ou para algum outro time aí, ele que está buscando mais minutos em campo, buscando ter mais oportunidades, beleza? O PSG tenta fechar a contratação de Jadon Sancho do Manchester United e para isso estuda oferecer 3 jogadores ao time inglês. Dentre os nomes que poderiam desembarcar em Manchester estão o de Manuel Ugarte, que é um desejo do técnico Erik ten Hag para essa temporada, além de Mukiele e Skriniar. Meus amigos, o PSG segue tentando aí achar um substituto para o Kylian Mbappé, né? Eles esperam que uma troca envolvendo o Manuel Ugarte seja um atrativo aí para o Manchester United topar o negócio e para o PSG seria maravilhoso, já que o Ugarte foi contratado na temporada passada e não atendeu às expectativas. E o Vitor Roque ganhou um possível novo destino. Segundo a revista 442, o Newcastle ofereceu 32 milhões de libras ao Barcelona pelo atacante e espera brigar forte aí com a Lazio pela contratação dele. Até aqui o Newcastle conseguiu manter seu principal atacante, o sueco Alexander Isak, mas mesmo que ele não saia, outro atacante é uma das prioridades do time do Ed Howe. Pessoal, o Newcastle surgindo aí como um dos possíveis destinos para o Vitor Roque, que ao que tudo indica não vai ficar mesmo no Barcelona, né? Teve uma oportunidade no amistoso ali contra o Manchester City essa semana, colocaram ele para atuar na ponta esquerda, tendo que correr atrás de lateral. Não é muito a dele, claro que ele não vai render o que se espera dele dessa forma, né? Já começo a achar que a melhor saída para ele seria mesmo uma transferência, recomeçar de novo. O Barcelona, ao que parece, não está fazendo muita força aí para que ele dê certo por lá, né? E eu acho particularmente que a Lazio seria um melhor destino para ele, já que eles tiveram aí a saída do Ciro Immobile e o Vitor Roque teria mais espaço por lá. Já no Newcastle, ele brigaria por espaço com o próprio Isak, caso ele não saia, e com o Callum Wilson. Acho que nesse momento ele precisa readquirir a confiança dele jogando e mostrando o futebol dele. Mas para vocês, qual o melhor destino para o Vitor Roque? Lazio ou Newcastle? Comenta aí. E o atacante brasileiro João Pedro está na mira do Arsenal para substituir a provável saída de Nketiah para o Olympique de Marseille. Os Gunners, que acabaram utilizando Kai Havertz na posição de centroavante na última temporada, veem no brasileiro uma boa opção para o ataque. Outros nomes já foram ligados ao clube, como Victor Osimhen, Gyökeres e Ivan Toney, mas todos esses jogadores têm multa rescisória alta, próxima ou superior a 100 milhões de euros.
Caso fechem a contratação de João Pedro, o Arsenal terá que pagar cerca de 50 milhões de libras pelo jogador de 22 anos. Para se ter uma ideia, dos jogadores que eu citei acima, o Ivan Toney seria o mais barato, com cerca de 70 milhões de euros de multa rescisória, sendo que o atacante já tem 28 anos. Meus amigos, podemos ter aí mais um brasileiro chegando na equipe do Arsenal. Vale lembrar que o João Pedro foi contratado por 30 milhões de libras do Watford e marcou 20 gols em 40 jogos pelo Brighton, e esse desempenho acabou levando ele inclusive para a seleção brasileira. Então é isso, pessoal, o João Pedro pode ser aí o próximo reforço do Arsenal, da equipe aí do Mikel Arteta, beleza? E o atacante Ivan Toney pode ser forçado a continuar mais uma temporada no Brentford, da Inglaterra. Desejo de Arsenal e Chelsea, o atacante não recebeu nenhuma proposta oficial ainda e viu o atacante brasileiro recém-contratado Igor Thiago se machucar e ter que ficar fora até o fim de 2024. Isso faz com que qualquer negócio pelo Ivan Toney fique ainda mais complicado no momento. O brasileiro foi contratado junto ao Clube Bruges da Bélgica por 32 milhões de libras depois de marcar 18 gols em 34 jogos na temporada passada, sendo 7 deles na Conference League, onde ele foi eleito aí o melhor jogador jovem da competição. Mas a lesão do Igor Thiago faz com que o Brentford precise bastante do Toney nessa temporada. Meus amigos, o Toney, que vinha sendo alvo aí de grandes clubes, pode acabar ficando mais uma temporada no Brentford. Vale lembrar que ele só tem mais um ano de contrato e se ele não renovar, pode ser que ele saia de graça no próximo ano. Vamos ver se o Brentford vai querer correr esse risco de tentar segurar ele por mais um ano ou se tentará a venda dele e a contratação de outro atacante posteriormente. Vale lembrar também aí que a multa rescisória do Toney é avaliada em 70 milhões de libras, o que é muito para um jogador em último ano de contrato e que já tem 28 anos. Talvez justamente por isso o Arsenal e Chelsea ainda não oficializaram ainda nenhuma proposta por ele, né? E o goleiro espanhol Kepa está na mira da Fiorentina. O clube italiano mira a contratação dele após falhar nas negociações com o também goleiro espanhol David De Gea. Clube e jogador acabaram esbarrando aí na pedida salarial do goleiro e esse pode ser justamente o mesmo problema com o goleiro Kepa. Segundo o portal Defensa Central da Espanha, a Fiorentina pode contratar o Kepa por cerca de 5 milhões de euros apenas, já que ele já está no seu último ano de contrato com o Chelsea e não faz parte dos planos do clube. Em contrapartida, ele recebe um salário de cerca de 9 milhões de euros por temporada, o que pode pesar contra para a negociação dele. Lembrando que o Kepa é um desejo também aí do Real Madrid, caso o goleiro Lunin seja negociado. O Kepa, que era um goleiro muito promissor, mas acabou não rendendo aí tudo que era esperado dele no próprio Chelsea. Então vamos ver aí qual vai ser o destino do Kepa, né? Se ele vai realmente fechar com a Fiorentina ou se vai voltar para o Real Madrid, onde ele atuou na temporada passada por empréstimo, beleza? E o drama do Bordeaux segue lá na França. Após ser punido pela Liga Francesa e cair para a terceira divisão do país e perder o certificado de clube profissional há cerca de um mês, o clube sofreu aí uma nova punição e agora vai ter que disputar a quarta divisão da França. Depois de sofrer com todas as medidas, o clube declarou falência e todos os atletas do elenco ficaram livres no mercado, já que tiveram seus contratos rescindidos. Além das punições, o Bordeaux precisava apresentar também aí à Direção Nacional de Controle de Gestão um orçamento para a próxima temporada. Por não apresentar o orçamento, as autoridades francesas decidiram rebaixar o clube para a quarta divisão. Meus amigos, que situação triste do Bordeaux, né? Um clube que é um dos maiores vencedores da Ligue 1 com 6 títulos. Grandes jogadores passaram por lá, como Zidane, Pauleta, Gourcuff, que atuou pelo Milan, além de brasileiros recentes como Malcom e o próprio André Balada. Muito triste a situação do Bordeaux. Jogou a Ligue 1 pela última vez recentemente na temporada 21-22, que acabou caindo inclusive na lanterna da competição, e ganhou a Ligue 1 pela última vez em 2008-2009. Espero que o Bordeaux consiga aí se reerguer e voltar à elite do futebol francês. E por hoje é só, pessoal. Obrigado pela companhia de vocês em mais um vídeo e valeu!